O Internacional conseguiu mais do que os 3 pontos e a ascensão na tabela do Campeonato Brasileiro com a vitória diante do Ceará no estádio Beira-Rio. Segundo o técnico Roger Machado, cada vez mais o Grupo Colorado vai chegando ao ideal para os enfrentamentos diante das Copas do Brasil e Libertadores contra Fluminense e Flamengo. O atacante que não se ajuda, mais uma vez Ricardo Matias fica fora por um desconforto muscular. O Wesley fala sobre a proposta dos Estados Unidos, um novo camisa 10 e mais alguns bastidores que o Colorado vai ter de encarar agora para a partida diante do Santos e também a sequência do Campeonato Brasileiro diante do Vasco. A gente vai falar sobre tudo isso, então tu sabe, fica comigo depois da vinheta. Fala Colorado, fala Colorada, como é que vocês estão? Tudo certo? Tudo beleza? Bora falar do Internacional, atualizar as informações do nosso clube, entender um pouquinho do que está acontecendo nos corredores do Beira-Rio, também no CT Parque Gigante, na Morada dos Quero-Queros, a casa da nossa base lá em Alvorada, tudo sobre o Inter, tu encontra nos conteúdos aqui do canal. Muito obrigado por todo mundo que mandou mensagem pelo vídeo que fizemos, né, comigo, com a Natália, Matheus, Marina e da nossa participação aí no jogo diante do Ceará, vencido pelo Internacional, né? 1-0, gol do Alan Patrick. O Matheus, ele é um parceirão, né? Tá aqui de férias desde o Canadá, onde ele mora lá. E aí a gente conseguiu pegar, então, os 4, participar do jogo, curtir, entender um pouquinho também, né? Como é que funciona ali. Mostrar pro Matheus como funciona o Marinha, como funciona o churrasco. Aí foi muito bacana, tá? Tá aqui em cima, se tu não assistiu ainda, dá uma olhada. Mas eu quero falar com você sobre esse Inter ideal do técnico Roger Machado, né? Porque eu quero destacar algumas questões que ele falou, principalmente a respeito do meio-campo. E aí aqui a gente tem algumas ideias, talvez até mesmo claras do treinador. Thiago Maia é o novo 5, né? Enquanto não chegar alguém ou não ter um cara que vai desbancar o Thiago Maia, ele é o camisa 5. Inclusive, o técnico Roger Machado deixou muito claro que ele é o principal jogador do meio-campo contra o Ceará. Independente do Alan Patrick, independente das jogadas com o Carboneiro, com o Wesley, foi ele o volante, né, a direção do meio-campo do Internacional. Elogiou muito o Pastor também, né, o Luiz Otávio, ainda dando um recado para que ele precisa mais ou menos, vamos dizer, antecipar, né, o que acontece ofensiva e defensivamente, que é também o papel do defensor, né. Com a experiência, claro, tu vai adquirindo isso. Pega o Fernando, por exemplo, é aquele cara que já olha, opa, o cara vai tocar para cá, já antecipa e quase sempre tira a bola do adversário nesse sentido. Eu gostei do que o Roger falou, de que com o Bernabé, a primeira vez, inclusive, né, que a linha defensiva jogou junta em 2025, porque no jogo contra o Flamengo teve o Juninho como zagueiro, né? E aí ele celebrou muito esse fato. E se a gente for olhar, eu sei que são adversários menores, o Vitória e o Ceará, mas a gente não sofreu gols também na volta ainda do Campeonato Brasileiro. E essa solidez defensiva foi celebrada pelo técnico Roger Machado. Isso também se dá muito pelo contexto, né, de que o Wesley e o próprio Carboneiro precisam fazer a recuperação da primeira bola. E aí aqui a gente está também indo para um outro lado em cima da revelação do Roger sobre o Tabata, a conversa que teve com o Bruno Tabata, porque o Bruno Tabata está vendo que está claramente mal fisicamente na temporada, que não teve pré-temporada, teve uma lesão no início e tudo mais, e pediu então para o técnico ser um camisa 10 ou um substituto do Alan Patrick. Eu achei bem legal isso, tá? Porque é o seguinte, se a gente for olhar o mapa de calor do Bruno Tabata, ele é um meia ponta, ele tá muito como um lateral direito quase. E aí vocês estão dando uma olhada aqui, inclusive nesse mapa de calor que eu tô botando na tela, tá? Só que daí, se a gente for olhar, ele tem os números dele nessa temporada, são 16 jogos, tá? 11 pelo Brasileirão, 2 pela Copa do Brasil e 3 pela Libertadores.
ele tem um gol marcado e desses jogos todos ele só tem 5 como titular. E aí é óbvio, né? Isso dentro dos 11 do Campeonato Brasileiro. E aí, jogando 50% basicamente dos jogos como titular, ele não conseguiu render, porque ele está jogando pelo lado. Ele quer segurar um pouco mais a bola e fazer, às vezes, de Alan Patrick. Querendo ou não, o Roger ganha um 10. Ganha um substituto do Alan Patrick, uma vez que o Oscar Romero, mais uma vez, também lesionado. Então não foi relacionado, e a gente está vendo que o Oscar Romero não vai ser o Alan Patrick. Então, nesse contexto, gosto muito da ideia aí do menino Bruno Tabata ser o novo camisa 10, tá? Wesley falou sobre a proposta que o Portland trouxe para o Internacional. E aí aqui eu tô pegando algumas frases do Wesley, porque eu acho que a gente precisa entender o contexto. Ele disse o seguinte, ó, veio uma sondagem do América, ele confirma aquela sondagem do América e que acha isso natural e tal, isso e aquilo, mas agora ele está focado no Inter. Cara, ele está focado no Inter porque neste momento ele não está rendendo como 2024. E as propostas que chegam para o Internacional não são satisfatórias. E o Inter tem um medo, no caso do Wesley, porque assim, o Vitinho vai começar a trabalhar com bola agora na representação hoje à tarde, 15h30. É bem provável que comece a ser liberado dos jogos e possa aparecer como uma alternativa para o jogo agora diante do Fluminense no dia 30. Quem sabe até o Flamengo, mas o Fluminense de repente na segunda partida ele vai jogar. Ou ele vai poder estar relacionado. E o Inter não tem esse jogador de meia ponta. O jogador que é, por exemplo, o Wesley. O Wesley estava do lado esquerdo em 2024, estava buscando ali o lado esquerdo junto com o Bernabé e fez, inclusive, boas jogadas, né, em 2024, foi um dos destaques, inclusive, do lado esquerdo, e agora ele está buscando isso com o Aguirre, ele fala sobre isso, inclusive. Só que essa melhor participação pelo lado direito ainda não aconteceu. E o Inter, como não tem esse jogador, o Tabata, por exemplo, já quis sair, o Wesley é o único porque o Vitinho está lesionado, o Inter tem um temor de vender o Wesley e ter de mudar a forma de jogar. E aí a gente pega lá atrás a proposta que veio de 8 milhões de dólares pelo Wesley, do Portland Timbers, da MLS, tá? Seriam 45 milhões de reais, basicamente. 22 para o Inter, porque o Inter só tem 50% do Wesley, os outros 50% são do Palmeiras. Então esse também é um agravante. Tu não consegue pegar um jogador que consiga fazer o lado direito com excelência, chegando como titular, por 22 milhões de reais. Tu teria que pegar e ter um aporte financeiro muito maior. Para a gente fechar a questão de mercado, tá? Semana importante para Alan Rodrigues, o Internacional, que vai continuar conversando com o Argentinos Júniors a partir do aporte financeiro do Banrisul e das garantias bancárias de que pode fazer parcelado sem problema, que vai haver pagamento, que vai haver a questão do Pix, né, mensal ou anual, como o Inter está organizando com o Argentinos. Na verdade, se a gente for olhar, o Inter queria pagar em 3 anos os 3,5 milhões de dólares que foi lá e colocou como proposta. O Inter não enxerga o Atlético Mineiro hoje como um rival pelo jogador, uma vez que o jogador já declarou publicamente para o time argentino e o empresário também está fazendo parceria nesse sentido com o Colorado para jogar no Internacional. Então a grande questão mesmo está em cima do Argentinos Júnior, tá? Aceitar essa proposta do Internacional e essa questão das garantias bancárias. O técnico Roger Machado, aliás, falou sobre isso na coletiva, né? Que por ele queria 11 oitos, né? E não um só. E esse jogador é um camisa 8 e um jogador principalmente que pode fazer também aquela parte ali do meia ponta. Já falamos sobre isso em outros conteúdos aqui. Se tu chegou até aqui, te agradeço demais, tá? Quero te lembrar de 2 parceiros. O primeiro é a KTO, né, velho? Que tá sempre aqui comigo no canal. E também a Hora do Pastel. Não te esquece que
tu pode pegar e te divertir na KTO, se tu for maior de 18 anos, e aproveitar esse início de semana, quem sabe, comer um dos melhores pastéis aí que tu já experimentou. A Hora do Pastel é um dos maiores fast foods do mundo. Franquias em todos os lugares. Tenho certeza que tem perto da tua casa também. Valeu? Um forte abraço. Tchau.